Glória a Deus, aleluia. Tem gente que nesse momento de oferta, a pessoa se cala, mas é um momento também de você glorificar ao nome do Senhor, amém? Mas nós vamos aprender. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, nos procure, com o maior prazer a gente vai mostrar para você na Bíblia, vai ensinar você, tá bom? Mais tarde, depois do culto terminando, nós vamos estar orando. Hoje termina o nosso propósito. Estávamos há 21 dias de jejum e oração, derrubando muralhas, né? Então hoje nós vamos orar no final. Vamos estar agradecendo a Deus pela vida da Cris, que hoje está fazendo aniversário, né? Vocês deram parabéns para ela? Se não, no final do culto pode dar, viu? Hoje ela está fazendo 15 anos, né, Cris? Não? Ela fala um pouquinho mais, mas com essa cara de menina aí, eu pensei que era 15 anos. Aleluia. Então, glória a Deus. Ontem tivemos um culto maravilhoso com jovens. Sidney, as fotos estão fácil aí. Coloca, por favor, no telão enquanto eu estou falando, pode jogar. Ontem tivemos um culto maravilhoso com jovens. E agora estava conversando com a minha esposa. Vamos estar mais para frente fazendo com os casais, vamos estar fazendo uma rede de mulheres, dos homens, para que nós possamos trabalhar com os homens, com as mulheres, com os casais. Ó que lindo que foi ontem, ó. Bastante jovem aqui, abençoado, foi uma noite maravilhosa, uma palavra poderosa, a irmã Thaís nos trouxe ontem, foi bênção, viu? Você que não veio, jovem, você perdeu, que foi bênção de Deus, aleluia. Teve até coreografia, dança, ó, foi bênção. Acho que tem só mais uma, né, Cid? Aí, glória a Deus. Essa é a turma aí, JPP. Obrigado, pode acender aí, Luiz, para mim. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. O Sidney vai projetar. Eu vou ser breve, não vou demorar hoje. Mas eu tenho que trazer uma palavra de Deus para você. Lucas 7, a partir do versículo 11. A próxima rede de jovens vai ser no dia 20 de março. Ainda hoje é fevereiro, né? Hoje é o último dia de fevereiro. Então, a partir de amanhã é março. Mês que vem já é amanhã. Dia 20. Então, você jovem, venha, compartilhe conosco essa bênção. Enquanto você está achando aí Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, quero dar as boas-vindas ao Reginaldo, glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu querido. Também ao Jordan, Michael Jordan, que privilégio, hein? Ao Jordan, não é Michael, é só Jordan, né? O Jordan e a Vitória, sejam muito bem-vindos, esse casal também, Deus abençoe, sintam-se abraçados por essa família, tá bom? Deus abençoe vocês. O Reginaldo é o esposo da Camila e o Jordan e a Vitória são amigos do nosso querido aqui sonoplasta, o Sidney. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. O texto meu aqui está escrito assim: o filho da viúva de Naim. É um texto muito conhecido, mas vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. O texto começa dizendo assim: logo depois, pastor, logo depois do quê? O que quer dizer logo depois? Aqui, antes de nós chegarmos ao versículo 11, lá no comecinho, no capítulo 7, Jesus está em Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, e lá, Jesus cura o servo de um centurião. O que é centurião, pastor? É um chefe de 100 soldados. Ele era chefe de 100 soldados, ele tinha um servo, estava enfermo, gostava muito desse servo, procurou Jesus e pediu para que Jesus curasse esse servo. E é claro que Jesus curou, porque como minha esposa falou, Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Posso ouvir um glória a Deus? A bênção que você precisa, Jesus ele vai trazer, ele vai te dar, ele vai estabelecer na tua vida. Em nome de Jesus, vai acontecer. Creia, porque vai acontecer. Então, depois que ele saiu de Cafarnaum, Jesus
Jesus, aqui vamos ler. Logo depois de sair de Cafarnaum, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão. Algumas traduções a esquife, que é caixão também, tá? Colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a região ao redor. Você pode dizer assim: glória a Deus. Põe a mão no teu coração, repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como instrumento vivo, como canal de bênção para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Diga um amém bem gordo, bem forte aí, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é lindo, maravilhoso, nosso Jesus é poderoso. O texto que eu li aqui, mais um milagre que Jesus fez, operou. Sidney, projeta João 21, 25, enquanto eu falo aqui. João 21, 25. É mais um texto que fala do milagre de Jesus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, os livros biográficos, que são 4, que contam as histórias do nosso Senhor Jesus, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala aproximadamente 35 milagres que Jesus operou enquanto ele estava aqui. Mas não foi só esses não. Olha o que João 21, 25 diz: e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escreveram. Então muita coisa, muito milagre, muita coisa a mais o Senhor fez, o Senhor Jesus operou enquanto ele estava aqui, mas não foram escritos. Alguns foram relatados, como esse. Tem milagre, tem feitos do Senhor, que você vai ver nos 4 livros, em 3 livros. Esta história da filha o filho da viúva da mulher de Naim, da viúva de Naim, você só vai encontrar no livro do evangelista Lucas, somente nele. E esta história de ressurreição é um dos 3 milagres que Jesus ressuscita alguém na Bíblia Sagrada. Teve mais, pastor? Teve mais 2 fora esse. Um foi a filha de Jairo, Marcos 5, 21, e o outro é Lázaro, João capítulo 11. Capítulo 11 você vai ler, Jesus ressuscita ao seu amigo Lázaro. Então esse foi o primeiro. Jesus, como eu disse para você no comecinho, ele tinha acabado de ali curar o servo de um centurião da cidade de Cafarnaum. E aí ele pegou a estrada e foi para a cidade de Naim. Essa cidade era um pequeno vilarejo na região da Galileia, essa cidade de Naim. E aí havia naquela cidade uma mulher viúva, a Bíblia fala, que ela precisava muito, ela precisava urgentemente de um milagre na sua vida. Quem deseja, quem precisa de um milagre na sua vida, diga eu sou o primeiro. Eu quero dizer, se você precisa, diz assim: olha eu aqui, Jesus. Pode dizer: olha eu aqui, Jesus. Todos nós precisamos de um milagre na nossa vida.
Essa é a verdade. Em alguma área da nossa vida, nós carecemos das misericórdias do Senhor, nós precisamos da mão do Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que você já sabe: Jesus nunca chega atrasado, aleluia. Repita isso: Jesus nunca chega atrasado. O sonho de toda mulher, ainda hoje, principalmente na época de Jesus, era fazer um bom casamento, ter um marido que fosse o seu sacerdote, aquele que fosse o mantenedor da sua casa, aquele que junto eles construíssem um lar, uma família, ela pudesse gerar desse relacionamento com o marido filhos, e principalmente dentre os filhos, homem. Por quê? Porque o filho homem continuaria a descendência, daria continuidade à descendência da família. Então, entre os filhos, sempre 1, 2, 3 homens pensam. Naquele tempo era assim que acontecia, era assim que as mulheres desejavam. A Bíblia não fala como, mas o seu marido, o provedor, o seu sacerdote, morreu, ela ficou viúva, mas ainda existia um menino, um filho que ele tinha deixado. Glória a Deus, ele continuaria a gerar a sua descendência. Ela ainda não estava em total desespero. Mas eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata. Agora nós vemos no texto que lemos, este menino, o único filho dela, também morreu. E agora? O que seria desta mulher, viúva? Eu não sei se você sabe, naquela época, nessa época que nós estamos lendo esse texto, ser viúva era uma situação muito difícil. Por quê, pastor? Primeiro porque a viúva já era uma mulher, e mulher, você sabe que ela não era respeitada no mesmo nível de um homem. A mulher, ela não tinha tanto valor, ela muitas vezes, ela não era valorizada como ela deveria ser naquele tempo. E aí, uma mulher viúva, aí complicava mais a situação dela. Por quê, pastor? Porque muitas vezes ela é tida como uma cidadã de segunda classe, ignorada por muitas pessoas. E aqui ainda, se não, a gente olhando aqui, fazendo uma avaliação sobre as viúvas que a Bíblia fala, mulher, viúva, pobre, aí fica difícil a situação. Você imagina a situação dela passando por tudo isso. Mas eu quero dizer, talvez você que entrou nesta noite esteja passando uma situação também difícil, não de morte como essa viúva passou, ou talvez você que está assistindo, está aí no canal do nosso Facebook, da Instagram, está assistindo, talvez o seu coração está em pedaços. Você entrou aqui nesta noite com o seu coração apertado por alguma coisa que aconteceu, a sua vida está caindo, está parecendo um funeral, como estava a situação dessa viúva aqui. Você tem chorado, você tem sentido dor, você talvez está passando uma dificuldade, que os seus planos foram frustrados, você perdeu alguém que você tanto amava, talvez uma aliança, uma amizade, um parente, um amigo, e você perdeu essa comunhão, ou essa pessoa infelizmente nos deixou, não está mais entre nós, e o seu coração está apertado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda há esperança. Você pode dizer glória a Deus? Ainda há esperança, porque esta mulher estava assim, com o coração em pedaços, mas eis que Jesus surge no meio do caminho, e quando Jesus surge, muda toda a situação. Aleluia, glória a Deus. Ele muda toda a situação. Esta viúva estava indo enterrar seu único filho, a cova estava aberta. Para ela, talvez, ela estava pensando: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim.
Mais uma vez eu vou repetir: Jesus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, na hora certa. Às vezes não entendemos o agir de Deus. Às vezes ficamos nos questionando. No momento da crise, das dúvidas, a gente fala: onde está Deus? Mas Deus está pertinho da gente, falando: eu estou aqui do teu lado. Dá uma olhadinha para o lado que você vai me sentir, você vai ver o do lado. Sabe, nada acontece na nossa vida por acaso. Quando você tem intimidade com Jesus, quando você anda com Jesus, nada é por acaso. Estávamos conversando com uma irmã, e ela recentemente, ela falando assim: pastores, eu precisava de um dinheiro que não era pouco, era um dinheiro alto. Conseguiria pedir emprestado para qualquer pessoa. Eu teria que ir no banco fazer um empréstimo. Só que aí eu pensei: poxa, tem um carro, a gente não está usando. Acho que eu vou vender esse carro, mas o valor que eu iria vender, eu não ia conseguir o que eu precisava. Iriam me dar um dinheiro bem abaixo da tabela. Não iam valorizar o carro, iam querer pagar barato. Aí, sabe o que aconteceu? Roubaram meu carro. Aí eu falei: é mesmo? Roubaram, pastor. Mas olha só, eu tinha seguro, e o seguro foi lá e pagou o dinheiro que eu precisava, pastor. Aí ela falou: olha o trabalhar de Deus. Não, você está entendendo? Para muita gente, quando soube que aquela mulher foi roubada, talvez falaram: meu Deus, né? Está em pecado. Alguns pensam: está em pecado, olha a prova, o vento soprou. Mas não sabia que era Deus trabalhando na causa, porque nós não entendemos o agir de Deus. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, igreja, é o melhor. Apenas descansa no Senhor. Salmo 37, versículo 5 ou 4 ou 5, se não me engano, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confia, ele tem o melhor para você. Aleluia. Jesus não se esquece dos seus. Ele não se esqueceu de você, sabe? Ele não esquece daqueles que ele ama. Ele é capaz de desviar o caminho que ele tinha de propósito, só para alcançar uma vida. Foi o que aconteceu com a mulher samaritana em João 4. Quando nós lemos a história da mulher samaritana, diz que Jesus estava ali na Judéia e precisava ir para a Galileia. E a Bíblia fala, João 4, versículo 2, era necessário passar por Samaria. Mas na verdade, você sabia que não era necessário? Jesus, passando em Samaria, ele fez um percurso muito maior, porque ele não precisava, ele mudou a rota dele para passar por Samaria. Pastor, então por que ele passou em Samaria? Porque ali havia uma vida que precisava ter um encontro com Deus, com Jesus, e ela teve um encontro com Jesus, se tornou a primeira mulher missionária na Bíblia, porque depois que ela soube de Jesus, ela saiu falando para toda a aldeia: eu encontrei o Messias, e saiu pregando para todo mundo. Talvez você não entendeu por que você veio hoje. Pastor, agora eu estou entendendo, você precisava estar aqui hoje, porque nesta noite Jesus quer ter um encontro com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta mulher aqui, ela confiou em Jesus, porque quando Jesus, ele chegou no caminho da mulher ali e parou, quando ele tocou no caixão, muitos que estavam ali devem ter falado: misericórdia, esse homem é amaldiçoado, porque segundo a lei mosaica, Números 19:11, quem tocasse num caixão no morto, estava assim amaldiçoado, precisava ficar isolado durante uma semana, porque não podia mais ter contato com gente, precisava, se purificar. E Jesus, graças a Deus, ele não é religioso. O nosso Deus, ele não é religioso. Aleluia.
A religião dizia assim para a mulher adúltera: apedreja, ela é adulta. Mas Jesus olhou com o olho de amor para aquela mulher, não com o olho de religião, mas com o olho de amor, e disse assim: vá em paz e não peques mais. Aleluia. A religião dizia ao publicano: Jesus, esse homem é publicano, o Senhor vai ficar, ainda vai dar atenção para ele. Mas Jesus, que não era religioso, ele diz assim: hoje convém que eu repouse na tua casa, porque a salvação hoje entrou na tua casa. Aleluia. A religião dizia ao leproso, falava assim: olha, é leproso, escanteia ele da sociedade, tira ele do meio do povo, porque ele é imundo. Mas Jesus, com os olhos de amor, que não era religioso, mas amoroso, ele tinha um olho de amor, ele olhava para o leproso, ele abraçava o leproso, e ele dizia: sê limpo, a tua fé te salvou. A religião dizia para aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz, o ladrão da cruz, a religião dizia assim: apedreja, mata, morre, faz o que quiser, corta em pedacinho, que ele morra na cruz. Mas o nosso Jesus, que não é religioso, ele disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. E eu quero dizer que ainda que venha a dar tudo errado durante a sua semana, os planos que você planejou talvez possa estar dando tudo errado. Creia que Deus, Ele está no controle, Ele vai reverter essa situação, Ele vai bradar na tua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Creia nesse Deus poderoso. Aleluia. E aí, muitos dizem para você talvez: ah, mas não tem jeito, né? Aquele velho jargão, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não adianta, pastor, eu já falei 1 milhão de vezes para aquela pessoa: ah, pastor, é cabeça dura, é teimoso, é teimosa. Mas eu quero dizer para você: tem jeito sim. Você lembra que quando você foi alcançado por Deus, você também não tinha um histórico de vida também 100%? Eu também não tinha. Muitos aqui nem conhecem a minha história. Deixa eu falar rapidinho. Eu era uma pessoa, quando jovem, não faz muito tempo não, viu? Eu falo jovem, aí o pessoal fala: ih, pastor, faz tempo? Não, foi poucos anos atrás. Quando eu era jovem, eu tinha uma vida, eu nasci num lar que era um lar católico. Os meus pais, meu pai trabalhava, minha mãe dona de casa, e eu fui criado na religião católica. Mas eu não tinha nenhum compromisso com a religião católica, nem com a igreja. Se você me perguntar quantas vezes na vida eu fui na igreja, eu acho que dá para contar nessa mão, aqui nos dedos dessa mão, quantas vezes eu fui para a igreja. Só que se você me perguntasse: ô, que religião você é? Eu ia falar: sou católico. Eu nem ia para a igreja. Então eu era um católico sem compromisso nenhum, muito menos com Deus. Eu sabia quem era Jesus, eu ouvia falar, mas eu não tinha compromisso nenhum com Deus, muito menos com o reino de Deus. E eu vivi uma vida totalmente tortuosa. Eu sempre falo que a minha vida consistia em 3 fatos, em 3 coisas. Era sexo, droga e rock and roll, era a minha vida. Gostava de balada, gostava de droga, de sair com a galera, sabe? Uma vida promíscua. E era isso, a curtição. Quando eu saía com aquela galerinha, eu me divertia. Mas quando eu chegava em casa e colocava minha cabeça no travesseiro, eu não tinha paz. Aí vinha a realidade da minha vida. Porque enquanto eu estava nas baladas, enquanto eu estava no efeito de droga, enquanto eu estava nas bebidas, nas farras, estava tudo bem. Eu nem lembrava dos problemas.
Mas quando eu chegava em casa, que era só eu, ali era só eu, nas quatro paredes, e aí eu colocava a cabeça no travesseiro, aí vinha a realidade da minha vida. E ali Deus começava a me apertar. Mas eu era tão ruim, irmãos, tão ruim, que Deus precisou passar uma rasteira. Só que em vez de eu cair assim, olhar para o céu e ver que tem um Deus maravilhoso, eu caía de bruço, de tão ruim que eu era, não queria olhar. E Deus foi me apertando, me apertando. Eu cheguei no fundo do poço. Eu já cheguei, pasmem, eu já cheguei até dormir na rua. De tão louco que eu amanheci, eu falei, onde eu estou? Não sabia nem onde eu estava. Já acordei na rua. Mas Deus, um dia, colocou uma pessoa que eu tenho assim como meu paizão. Hoje é meu pai na fé, meu amigo. Ele sempre assiste os nossos vídeos. Ele está aí, né? Com certeza ele está assistindo. Nevi, te amo, meu querido. Ele sempre, você pode pegar os nossos vídeos, tudo, ele sempre dá um joinha, compartilha. Ele mora em, eu anotei aqui para mim não esquecer a cidade dele aqui, ó, São José dos Pinhais, lá em Curitiba ele mora hoje, mas ele morava aqui em São Paulo. E minha mãe falou assim, olha, vai ter um estudo de núcleo bíblico, uma célula, aqui na casa da vizinha, vamos lá? Eu fui. E aí quando eu cheguei lá, era ele, o irmão Nevi, que estava fazendo. E eu disse para ela assim, eu vou, mãe, só que se for daqueles crentes chatos, eu só vou uma vez, não vou mais. Eu não quero saber de crente ficar me enchendo o saco, não, botando as ideias na minha vida, na minha cabeça. Aí eu fui. Só que Deus preparou esse irmãozão, esse irmão jovial, para frente, né? Tudo bem que ele tinha uns 2 metros, ele tem, né? Tinha, pelo amor de Deus, né, Nevi? Você tem ainda, né? Ele tem 2 metros de altura, né? Então assim, quando eu olhei assim, deu um pouco de medo, falei, Jesus, né? Porque ele é grande, forte, mas um coração maravilhoso, um coração enorme. E ele começou a falar do amor de Deus naquela célula. E ali a palavra de Deus começou a entrar no meu coração. Eu não aceitei Jesus no primeiro dia, mas eu gostei do que eu ouvi. Eu comecei a me simpatizar. E aí eu fui na segunda, na outra semana eu fui, na outra semana eu fui. Aí eu comecei a ir, e o meu coração começou a ser quebrantado. Deus começou a me restaurar novamente, me tirou do fundo do poço, do lamaçal do pecado, daquele mundo onde eu estava. Aí eu dizia para minha mãe, mãe, aqueles amigos, quando vêm me chamar, fala que eu não estou, porque se eu sair com eles vai dar ruim, mãe. Eu vou para o que não presta, eu vou sair nas baladas, vai dar ruim. Então eu preciso que a senhora fale que eu não estou. E eu ouvi eles buzinar, chamar, e aí, Júlio está aí. Aquela vontade, irmãos, de sair e fazer coisa errada, né? A carne pulava, os hormônios, vai, né? Aquele capetinho no ombro, vai. E ali lutando para não ir. Eu venci, irmãos, e você também pode vencer. Você também pode vencer. Eu aceitei a Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus me deu uma família linda e abençoada. Jesus, hoje, eu poder, olhando para trás, eu não sei nem se com aquelas más companhias que eu andava, eu não sei nem se eu estaria vivo hoje. Porque você sabe que esse mundo, essas escolhas erradas, muitas vezes nos leva para o caminho de morte. E se eu continuasse na pegada que eu estava antes de conhecer Jesus, de ter um encontro com Jesus, com certeza, ou eu estava morto, eu estava na cadeia, eu estava assim, com certeza não estava legal. Mas Jesus um dia me encontrou, eu tive encontro com Ele, o privilégio de encontrar com Ele, e Ele transformou a minha vida, e Ele pode transformar a sua, pode transformar a vida dessa pessoa que você está aí no coração pensando, esse parente, esse amigo que você está aí, pastor, pode, todos nós aqui temos uma experiência,
temos uma história de vida com Cristo Jesus. E esta mulher, ela teve um encontro com Jesus. E aquele coração que estava em luto, aquela situação de luto, virou festa. Aleluia! O enterro virou festa. Aquele povo que estava triste, aquela mulher que estava desesperada e triste, precisava de um milagre. Quando Jesus entrou na vida dela, mudou por completo a situação. Aleluia! E a moral desta história, talvez você está perguntando, até louvor, vamos adorar o Senhor? Sobe aqui, por favor. A moral desta história, você talvez, igreja, precisa sim de amigos, precisa, mas é de Jesus que você tem que depender. Você talvez precisa dos seus parentes, do cônjuge, do filho, da mãe, do pai, mas é de Jesus que você tem que depender. Talvez você até dependa de estranhos, da ajuda dos estranhos, de alguém que você não conhece. Talvez você precise da ajuda deles, mas é de Jesus que você tem que depender. Aleluia! É dele que você depende. Aleluia! Fica de pé em nome de Jesus.